aqui, a gravação está ok. Estudo número 12, ouvindo a voz de Deus. Relembrando o estudo 11, salvação pela graça. A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Então nós colocamos a questão de Adão e Eva terem pecado, e depois deles terem pecado, eles não podiam mais ser salvos por obediência a Deus, pela lei, se manterem por obediência a Deus. Então, se eles pecaram, Deus ofereceu o sacrifício de um animal para fazer uma veste. Deus poderia ter feito uma veste de qualquer outra forma, mas porque ele escolheu justamente fazer a veste através de um animal, exatamente o animal, assim como era oferecido. E aí nós vemos depois Caim e Abel oferecendo ofertas a Deus, sendo que Abel oferecia oferta de sacrifício e de animais, que foi aceito perante Deus, e Abel, ofereceu sacrifício a Deus, e Caim ofereceu sacrifício de frutos, vegetais, e isso não foi aceito por Deus. E a Bíblia fala, Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. E aí, possivelmente, isso nos ajuda a entender quando Deus fala que rejeitava o sacrifício deles. Por quê? Porque não bastava o sacrifício. Era necessário que a pessoa estivesse convertida, rendida a Deus. Então nós percebemos a necessidade, a salvação pela graça sempre existiu, e ela sempre foi aceita por Deus, tendo em mente o desejo do pecador se arrepender e se converter. Então, ou seja, não existiria essa questão de eles viviam pela lei e agora nós vivemos pela graça. Sempre vivemos pela graça, não é? Sendo que antes da morte de Jesus dependia-se do sacrifício de animais, e depois disso passou a não se depender do sacrifício de animais. E aí entra uma questão. A partir daí, o cumprimento que representa o tudo se cumprir, que Jesus fala, quando Jesus diz que ele não veio abrogar, ele não veio anular a lei, mas veio cumpri-la, veio dar um sentido ampliado. E quando ele diz que nada se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, não é? O que significa tudo se cumprir, não é? É o sacrifício dele, nós entendemos que anula sacrifício de animais. Não havendo mais sacrifício de animais, não existe mais necessidade de um sacerdócio terrestre voltado para isso, não é? Nós continuamos sendo sacerdotes, chamados sacerdotes. O povo da época também era tido como sacerdotes, apesar de haver um sacerdócio específico, não é? Referente ao ofício de sacrifício de animais. Então, a partir daí nós entendemos isso. Mas e o restante? Como fica o restante? Então, entender a graça, entender o aspecto da lei, entender que Paulo estava sujeito ao que Jesus ensinou e não o contrário, Nós não devemos sujeitar os evangelhos ao que Paulo escreveu. Não é adaptar o que Jesus falou aos ensinos de Paulo, é o contrário, A maioria hoje faz isso, pega versos isolados de Paulo e faz com que os evangelhos e as cartas universais, por exemplo, de Tiago, Pedro, João, se sujeitem ao que Paulo falou, ao invés de entender o que Paulo falou à luz do que o próprio Jesus ensinou e que os seus apóstolos também ensinaram. Então, isso é um ponto importante para nós entendermos. Então, compreender a graça é importante, Então, será que a graça nos permite fazer o que quisermos? Estamos livres para fazer o que quisermos? Será que quando Paulo fala que ele tinha uma luta, miserável homem que sou, ele estava justificando os nossos erros, tratar os nossos erros de forma natural? Pelo contrário, se nós formos estudar os ensinos de Paulo, não só pelo contexto dos próprios escritos dele, como pelo ensino do próprio Jesus, nós vamos entender que não era assim. Então, a graça, o fato de Jesus ter morrido na cruz e nos conceder a graça, isso sempre foi concedido desde o começo. Então nós devemos aceitar a Cristo, nos arrepender e converter e confessar nossos pecados. Não existe como se converter e se arrepender sem confessar os pecados a Deus. E a partir daí obedecer os mandamentos de Deus. Não como causa da salvação, mas como consequência dela. Ou seja, a fé, na Bíblia, a fé nunca é vista apenas como uma mera crença. Eu aceito Jesus. A fé é vista como uma convicção que leva à obediência. Então, ser salvo pela fé é ser salvo por uma convicção que leva à obediência.
Se não é uma convicção que leva à obediência, então não é fé. Então não se obtém a graça. Quinto passo, ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto, ser perseverante, continuar praticando. Em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, pregar o Evangelho. E aí, isso nós estudamos um pouco. E no futuro, né, possivelmente nós vamos tratar desse assunto de forma um pouco mais ampla. Mas, dentro do planejamento desses estudos que estamos fazendo, vamos continuar então. Estudo 12, Santuário de Deus. O santuário da terra era o modelo do celestial. Jesus realiza duas tarefas no santuário celestial: a intercessão, como nosso sumo sacerdote, e a obra de juízo que antecede sua segunda vinda. Santuário de Deus. A fim de que possamos desfrutar plenamente do benefício do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Pentateuco. Que pedido especial fez Deus a Moisés? Vamos lá, então, em Êxodo 25, verso 8. Vou ler aqui na tradução interlinear. Êxodo 25, verso 8. Bom, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, na nova tradução da linguagem de hoje, e na tradução interlinear. São as versões que são contidas aqui no Antigo Testamento interlinear, hebraico e português, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então ele nos diz o seguinte: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vou ler aqui do verso 1 até o verso 9, do capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo, de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O verso 8 e 9, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. E aqui na interlinear, a partir do verso 8, farão para mim santuário, e residirei no meio deles, conforme tudo que eu o que eu lhe mostrar, né, para ti, conforme tudo que eu mostrar para ti, conforme a forma de tudo que eu te mostrar, né? E o lugar da residência, a forma dele, todos os objetos, assim fareis. E farão, aí fala da arca, né? Então ele diz que haveria um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles, né? E ele fala que era para ser feito conforme o modelo que fosse mostrado, né? E como essa questão do modelo que foi mostrado seria interpretada nos ensinos das escrituras gregas, né? Que são conhecidas como o Novo Testamento, né? Ou seja, os escritos sagrados, Êxodo é um dos escritos sagrados que foram escritos quando vigorava o sacrifício de animais, né? E aí, como os escritos que foram feitos depois da morte de Jesus interpretaram esse texto, por exemplo, né? Como eles colocaram esse texto para nós? Porque Deus disse para que fosse feito conforme o modelo, né? Porque não, ou seja, porque ele simplesmente não disse: olha, vocês vão sacrificar para mim, né? E ponto, né? Será que o modelo era só no sentido de garantir ao povo que houvesse uma ordem, né? Que fosse feito de forma ordenada?
Ou será que os elementos eles indicam outra coisa? Então me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Depois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Como era o santuário? Ele era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo, o segundo lugar santíssimo. Vamos pegar esses versos que estão aqui acima, né? Vamos ler um pouco. Hebreus capítulo 9, versos 3, 4, 6 e 7. Que na tradução interlinear diz assim: Tinha, pois, também entre colchetes, a primeira, preceitos, entre parênteses aliança, né, subentendida aliança, preceitos de culto, e o santuário terrestre, tabernáculo, pois um tabernáculo foi preparado, o primeiro, no qual estavam tanto o candeeiro quanto a mesa e a apresentação de pães, o qual é chamado santo, entre parênteses, lugar. A guia, né? Ou Hagia, né? Aqui tem uma seta, eu não sei exatamente se isso seria o Hagia, né? Mas seria deixa eu só confirmar aqui. Então nós temos uma... eu não estou com o material aqui no momento, mas depois nós podemos verificar com mais calma. Mas aqui o lugar é o lugar santo, não é? E ele diz, depois do segundo véu, um tabernáculo chamado Santo dos Santos, não é? Hagion, né? Dourado, né? Seria cruzum. Tendo um altar e a arca da aliança coberta totalmente com ouro, no qual um pote dourado tendo o maná e a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E acima dos querubins de glória, cobrindo a sua sombra o propiciatório, acerca dos quais não existe agora tempo para falar parte por parte. Essas coisas assim tendo sido preparadas, por um lado, o primeiro tabernáculo onde entram os sacerdotes, e eles realizam o serviço, e por outro lado, o segundo, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo ao povo pelos pecados da ignorância, por ignorância. Né? Isso dando a entender o Espírito Santo ainda não ter sido manifestado do caminho dos santos, ainda no primeiro tabernáculo, tendo permanência, o qual é parábola para o tempo presente, ou seja, um simbolismo para o tempo presente. Perceba que até esse momento, Paulo não está usando de simbolismo. Paulo está falando uma linguagem literal, falando sobre os compartimentos de forma resumida, e aí ele fala que era um simbolismo para algo que viria, né? Parábola para o tempo presente, segundo o qual tanto os dons como os sacrifícios são oferecidos, não podendo esses quanto à consciência aperfeiçoar o que presta culto, apenas em comidas e bebidas e diferentes abluções, e preceitos de carne até o tempo imposto da reforma. Mas Cristo, tendo sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem diante desse sangue, não mediante sangue de cabritos e de novilhos, mas mediante seu próprio sangue, entrou uma vez por toda em os santos, né? Aí ele fala em Hagia, né? Tendo obtido a eterna redenção. Interessante que quando Paulo se refere ao que ele coloca como santo,
né, ele usa o termo Hagia, né? Se eu não me engano, esse seria uma pronúncia de R e esse seria um G, né? Se eu não estiver... Deixa eu ver... Legetai... Hagia, né? Então... E aí quando ele se refere ao Santo dos Santos, ele fala Hagia, Hagion. Hagia, Hagion. Né? Ou Hagia, Hagion. Hagia, Hagion, Santo dos Santos. Então, quando ele quer usar o termo santo, ele fala Hagia. Quando ele quer falar Santo dos Santos, ele usa o termo Hagia, Hagion. E aqui, o que foi traduzido como lugar santíssimo, né? Na verdade, ele fala que entrou de uma vez por todas, aqui no verso... nós acabamos de ler, né? No verso 12, né? Ele fala, mediante seu próprio sangue, entrou uma vez por todas em os Hagia. E aí ele fala, Ionian, né? Ionian, não sei exatamente, eterna redenção tendo obtido. Então, o texto é interessante, essa questão, né? Ora, por que ele usa o termo que lá atrás ele já tinha colocado como lugar santo e é traduzido como santíssimo, né? Então a gente percebe que a princípio não haveria por que classificar que ele entrou, né, no lugar santíssimo, né? Aqui, Hagia é o mesmo termo que ele usa lá no verso 2, né? Quando ele diz que se acha no santo lugar, né? Ele usa o termo Hagia. E quando ele quer usar o termo santo dos santos, ele usa Hagia, Hagion. Então, na verdade, a princípio, o texto estaria dizendo que ele entrou no lugar santo, né? Mas, no entendimento do santuário, capítulo 9, verso 3, nos diz o quê? Nos diz que por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, né? Aí nós lemos o verso 6, o verso 7. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Ora, mas só no Santíssimo entrava com sangue? Não, a gente sabe que não. Né? Que, o serviço do santuário, todos os dias era oferecido sacrifício e havia sangue lá dentro. Então, possivelmente, o fato de se ter traduzido esse termo com Santo dos Santos é pelo fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, mas ele é o nosso sumo sacerdote, primeiro porque ele é o maior de todos, segundo porque ele não precisa oferecer sacrifício continuamente, né? Então não precisaria haver essa divisão de sacerdotes fazendo um serviço, sumo sacerdote fazendo outro, porque ele é o sumo sacerdote, então ele faz todo o serviço, ele faz todo o trabalho no céu. Mas eu, a princípio, não vejo motivo para considerar aqui o termo Hagia como Santo dos Santos, como Santíssimo, tendo em mente que no contexto imediato, ou seja, no capítulo 9, quando ele vai falar dos dois compartimentos, ele fala do compartimento santo e usa um termo, fala do compartimento santíssimo e usa um outro termo, e lá, logo poucos versos depois, num intervalo muito pequeno, ele usa novamente o termo Hagia, né? Eu não sei a pronúncia exata, ainda precisaria estudar o grego para entender mais, tem um pouco de conhecimento das letras, né? Às vezes a gente se confunde um pouco porque fica um tempo sem fazer a leitura, mas o importante é notar que ele se refere à entrada de Jesus no lugar santo, não é? E aí existem estudos a respeito, posteriormente nós podemos fazer um estudo mais aprofundado, eu me preparar melhor e nós nos prepararmos melhor para aprendermos juntos esse assunto. Êxodo 26, 33. Então nós vamos lá. Êxodo 26, verso 33.
Na revista atualizada nos diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trará para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A nova tradução da linguagem de hoje nos diz: pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança, onde estão as duas placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Não é? E aí nós entendemos então que havia uma cortina dividindo o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos só ver aqui. Tá? É isso mesmo. Então, uma vez por todas, mediante o seu sangue. Vamos lá agora no capítulo 40 de Êxodo, versos 20 a 22. Capítulo 40, versos 20 a 22, verso 24, né? 20, 21, ok. Então ele começa dizendo para nós: tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. Então ele fala aqui da questão da arca do testemunho, né? Ele pega o testemunho, ele pega os escritos que Deus havia ordenado que ele fizesse e que ele colocasse na arca, pôs o propiciatório em cima da arca, né? Aqui o verso 20 diz, na nova tradução da linguagem de hoje: depois pegou as duas placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e os colocou a tampa dela. E aqui na tradução interlinear nos diz, no verso, vamos procurar o verso 20 de novo, só é um pouco às vezes difícil porque os números são bem pequenos aqui em relação à letra, né, na interlinear. Bom, depois com calma é o verso 18, verso 19. Então ele vem e o verso 20 está depois. Ele fala, né? Sobre a arca colocou a cobertura da expiação por cima da arca e trouxe a arca para o lugar da residência e pôs a divisória cortinada e encobriu a arca conforme o testemunho ordenou o Senhor a Moisés, né? E colocou a mesa na tenda de encontro ao lado do lugar da residência, para o norte. De fora para o norte, da divisória. De fora da divisória. E aí ele vai esclarecendo aqui a questão da Arca da Aliança. Verso 26, 29, 30, 33 a 38. Então nós vamos ler lá. Né? Verso 26. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. 29. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. Verso 30. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água. Verso 33 a 38. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Vamos ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, a partir do 34. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor.
e por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda e durante a noite vinha o fogo queimando em cima dela. Então nós vemos dois compartimentos, nós vemos componentes que havia ali, nós vemos as tábuas de pedra sendo colocadas dentro da arca. O santuário era dividido então em dois compartimentos, o primeiro, lugar santo, o segundo, lugar santíssimo. Como era o santuário? No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, conforme nós lemos também ali em Hebreus 9:6. É claro que o trabalho diário nós confirmamos pelo próprio escrito em que foi dado o livro, né? O livro para Moisés. Então, Paulo ou o autor de Hebreus estaria basicamente aqui confirmando que já está lá, né? Não é ele que determina o que acontecia lá, ele só está informando o que acontecia lá. Em Hebreus 9:6 nós podemos ter aqui um comentário sobre o que ele falava, né? Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Continha uma mesa com proposições, o candelabro e o altar de incenso. Êxodo 40, 22, 24 e 26. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês. Hebreus 9:7. Mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Por que é importante entendermos isso na colocação do escritor de Hebreus? Que ele não está usando simbolismo. Ele está fazendo um paralelo entre o que acontecia quando os sacrifícios de animais ainda vigoravam e no trabalho de Jesus. Ele não está tratando o assunto de modo simbólico. Então, não há motivo dentro do texto, dentro do contexto, para considerar que Paulo, quando fosse se referir ao santuário no céu, ele estivesse usando de um simbolismo, né? Ou o escritor de Hebreus, né? Como preferir. Não existe elemento no texto que permita isso. Então, quando alguém diz, se utilizando da sua autoridade ou de uma suposta análise do texto, então, na verdade, se nós analisarmos conforme o texto está dizendo, ele não está usando nenhum simbolismo, né? Ele está falando claramente do que acontecia. E o fato desse livro ter sido dado aos hebreus, ele não muda o fato, né, do que ocorreu, né? Jesus não fez uma coisa no céu depois da sua morte para os judeus e outra para os gentios. Ele fez para a humanidade como um todo. Como era o santuário? Ali se encontravam a arca da aliança, coberta de ouro com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Um véu separava esses dois compartimentos, conforme nós vimos em Êxodo 26, 33. Como era o santuário? À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário era móvel, né? Acho que para ficar mais claro, né? Vamos ver o comentário e vamos ler o que está no texto, né? Então vamos lá, Êxodo 40, 20 e 21. Vamos ler lá. Tomou o testemunho, pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca, que nós vemos na nova tradução. Depois pegou as duas placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, e enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou tampa nela. E o verso 21. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés, agora aí nós lemos, né, Hebreus 9, 3 e 4, que nós já havíamos lido, que nos diz: atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada lugar santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado incenso, e também estava colocada a arca da aliança, também coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Um véu separava esses dois compartimentos, à frente do lugar santo, né? Então aí já seria Êxodo 40, 29 e 30, né? Nos diz o quê?
E ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Então nós temos o pátio, à frente do lugar santo, o pátio no qual estava o altar do holocausto e a pia, em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário era móvel, e aí o próprio Deus não só aprovou, mas ele determinou como seria feito, e conforme nós lemos na Bíblia, quando Deus determinava, eles se mudavam com o santuário. Não é? Em que consistia o serviço diário? Êxodo 29, 38 a 42. Êxodo 29, 38 a 42. (29, 38 a 42). Então vamos lá. O que ele nos diz, não é? Ele nos diz o seguinte: isto vamos ler aqui na Nova Tradução, todos os dias e para sempre, não é? Interessante que entender o sentido de continuamente, para sempre, ou perpétuo, em relação aos escritos das escrituras hebraicas, né? O que isso significa em relação aos mandamentos cerimoniais. E por que mandamentos cerimoniais? Porque, obviamente, se nós lermos, nós vamos perceber que havia mandamentos que eram relacionados à cerimônia de sacrifício, e isso fica claro para nós que acabou. Existem mandamentos que não acabaram, que permanecem, né? Então, o cristianismo em geral reconhece que não se deve adorar outros deuses diante de Deus, não se deve fazer imagem de escultura, não se deve falar o nome de Deus em vão, deve-se honrar pai e mãe, não se deve matar, não se deve adulterar, não se deve furtar, nem dizer falso testemunho, nem cobiçar a coisa alheia, não é? Então eles reconhecem todos esses mandamentos, com exceção do sábado, não é? Muitas vezes se utiliza o verso que diz que o ministério da morte, gravado com letras em pedra, tinha glória, e o ministério do Espírito teria maior glória ainda, no sentido de que os mandamentos que estivessem ali não existissem mais, o que é uma contradição, né? Porque o próprio Paulo defende que os mandamentos que estavam ali persistiram. Então, não há motivo para considerar que quando ele estivesse falando o ministério da morte gravado com letras em pedra, que ele estivesse falando dos mandamentos. Ele estava falando do ministério. E o ministério da morte era para quem? Para quem obedecia? Não, o ministério da morte era para quem desobedecia. Então, obviamente, a ênfase dele ali não era os mandamentos em si mesmo, mas o ministério da morte que operava pela desobediência aos mandamentos, né? Ou seja, o cristão não era mais morto em virtude da desobediência a esses mandamentos. Ele não era mais apedrejado, ele não era mais expulso de arraial. Obviamente que em 1 Coríntios, no capítulo 5, se eu não estou enganado, 1 Coríntios 5, né? Fala ali como nós devemos tratar alguém que, dizendo-se irmão, tiver um determinado tipo de comportamento, claramente ali, né? Dos versos, o capítulo 5 todo trata desse assunto, 1 Coríntios, mas em especial dos versos 11 em diante, né? Ele nos diz como tratar esse irmão. Ele está falando aí de um pecado, de uma pessoa que está lutando contra o erro? Não, nós estamos falando, se nós lemos o contexto, nós veremos que se trata de uma pessoa que comete pecado deliberadamente, ou seja, que, sabendo estar errada, ela age dessa forma, inclusive em público, e ainda se diz irmão, e ainda se diz cristão, né? Então, isso é muito importante, nós temos essa noção. Mas isso a gente pode conversar depois também. Mas o importante é termos em mente a questão da lei, a questão de estar no santuário, e a questão de o escritor de Hebreus tratar do santuário de forma literal e não de forma simbólica. Em que consistia o serviço do santuário, então? Versos 38 a 42, de Êxodo 29. Isto é o que oferecerá
Todos os dias e para sempre sacrifique 2 carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e seu cheiro me agrada. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, na revista atualizada, né? A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Na nova versão, essa será a oferta queimada que deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Então nós percebemos que o fato da Bíblia chamar algo de oferta não. Aliás, se nós formos ler a questão da oferta em toda a escritura hebraica, o próprio dízimo era chamado de oferta. Então, ou seja, nós tínhamos ofertas de valor específico, como os impostos. Nós temos ofertas de percentual específico ou uma oferta de uma fração definida, que era o dízimo, que era 1/10 do valor. Nós temos as ofertas que, segundo o que Deus movesse, a cada um deveria ser levada, mas, obviamente, o fato de Deus dizer que o movesse a cada um, obviamente, isso não permitia que o povo dissesse assim, se nós quisermos que faça santuário, então nós vamos levar. Não, isso na Bíblia não é colocado como uma opção. Ou eles seriam o povo de Deus e levariam as ofertas para a construção do templo, ou eles não seriam o povo de Deus. Né? Então, não há nenhuma colocação na Bíblia que sugira que o povo poderia ser o povo de Deus e não obedecer a determinação dele sobre a construção do santuário, etc. Isso nos dá uma luz sobre o entendimento de ofertas também, né? Ofertas na Bíblia, a manutenção do serviço de Deus, né? Nós estamos realmente auxiliando algum ministério para que ele auxilie na pregação ao mundo inteiro, né? Interessante que aquele que não tem interesse em fazer isso, ou sugira que pelo fato de não haver mais sacerdócio, não é necessário manter continuamente um ministério, a próxima pergunta que surge é: ele está pregando para o mundo? Como ele está fazendo para pregar para o mundo? Não é? Ou será que a Bíblia nos diz que nós não precisamos nos preocupar com isso, por exemplo? Então, em que consistia o serviço diário? Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho, outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol. Como oferta de manjares, a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Perceba que o tempo inteiro a Bíblia fala de ofertas, mas ela não coloca oferta como algo que a pessoa poderia oferecer da forma que quisesse, no momento que quisesse, não. Era tudo definido e ainda assim era chamado de oferta. Então o fato das escrituras gregas, por exemplo, chamarem algo de oferta, não deveria ser um motivo para a pessoa achar que ela oferece se quiser, quando quiser, não. O servo de Deus, aquele que realmente vai fazer a vontade de Deus, ele vai ajudar com alegria e ele vai ser o que? Liberal naquilo que ele ajudar. Obviamente, desde que ele saiba que está ajudando um trabalho que vai ser realmente feito para Deus e não para se ajustar aí às vontades humanas, né? Pessoas que dizem, por exemplo, que estão recebendo uma quantia para o trabalho evangelístico e para auxílio às pessoas, e que na verdade usam esses valores para si mesmos. É claro que não é isso que eu estou defendendo aqui, mas uma reflexão sobre qual é o nosso trabalho, né, diante da pregação ao mundo inteiro, né, diante da manutenção do Evangelho. O que nós estamos fazendo? E qual é a justificativa que estamos utilizando, por exemplo, para... estou ajudando os necessitados. Será que ajudar os necessitados é só dar o alimento físico? E a alimentação espiritual, né? As pessoas que dizem isso, elas têm tempo de sobra para ir constantemente visitar essas pessoas? Ou seria mais prudente ter pessoas trabalhando exclusivamente nisso e nos auxiliando nesse trabalho? E inclusive pregando o evangelho fora do país, fora das fronteiras, em locais que nós não conseguimos pregar. Isso é só para uma reflexão.
para entendermos aqui, o segredo do sucesso para Israel seria manter o que Deus estabeleceu e não fazer conforme a vontade deles. Eles fracassaram no momento que deixaram de fazer as coisas conforme Deus estabeleceu. Né? E será que nós não estamos correndo o mesmo risco? O serviço diário, esse será o holocausto contínuo, né? Nós já lemos, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ou seja, Deus promete a sua manifestação. Então eles deveriam oferecer 2 cordeiros. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Levítico 23, 27 a 31. Levítico 23, 27 a 31. Capítulo 23. Aqui eles colocaram, possivelmente, eu acredito que eles estejam falando aqui do capítulo 16. Vamos ver aqui. Aqui eu vou passar para o próximo texto, para vocês terem uma noção do que ele está dizendo, tá? Então, nós vamos para Levítico 16, tá? Está marcado 23 aqui, mas nós vamos para Levítico 16. 27 nos diz, ao 7º dia, aqui vocês vão ler aqui conforme está escrito nessa versão, e eu vou ler para vocês aqui na nova tradução da linguagem de hoje, também para vocês terem um comparativo. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o... Não, também, né? Onde que nós estamos aqui? Será o dia da expiação. E tereis, não é do verso 27, né? Isso, vamos ver aqui onde que se colocou isso, né? É verdade. Eu estou falando Levítico, estou lendo Êxodo. Falta de atenção. Então vamos lá. Levítico. Capítulo 23. É isso mesmo. É 23 mesmo, tá? Eu que estava falando Levítico, estava lendo Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés. Então, para que fique claro que isso não foi uma invenção de Moisés, né? Alguns colocam que a lei de Moisés, porque Moisés... Não, é Deus dizendo para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Na nova tradução nos diz. O dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo, e se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Então, dos versos 27 a 31. Então, esse dia era o dia da expiação. Então, toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meio do povo. E quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações e todas as vossas moradas. Então, a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias era a festa da expiação, dia do perdão. Em que consistia a purificação do santuário? Aí é Levítico 16, não é?
Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda da congregação. Certo. Levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Então, tirará a sorte por quê? Porque era um simbolismo, né? Então, se era um simbolismo e os 2 bodes tinham as mesmas características, não haveria problema nenhum em se lançar sortes, não é? Isso não anula, por exemplo, a ideia de que a Azazel representaria a Satanás, por exemplo, né? Como nós ensinamos. Então, lançaram sorte sobre os bodes, porque os 2 bodes tinham as mesmas características, e eles eram apenas simbolismo, né? Então, lançava-se a sorte, não é? E aí caía sobre um uma sorte e sobre o outro uma outra sorte. Uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel, né? Não haveria por que ele dizer uma com o nome do Senhor e outra com o nome de Azazel, se não houvesse um diferencial, né, entre o bode do Senhor e o bode emissário, né? Então, eles não podem, obviamente, representar a mesma coisa, porque senão não haveria por que ele fazer essa distinção, né? Lançará a sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário, né? Aqui no verso 7. Vamos ver aqui o verso 7 na capítulo 16. Bom, depois nós vamos olhar com calma, mas para não prejudicar aqui, vamos ler aqui se nós conseguimos verso 7, verso 8, aqui. Em favor da casa dele. Pegará os 2 bodes e estabelecerá eles perante Yud-Heh-Vav-Heh, entrada da tenda de encontro, e colocará Arão sobre os 2 bodes sorteios. Sorteio um para Yod-Heh-Vav-Heh e outro para Azazel, né? Na tradução interlinear é oferecida a mesma coisa, a outra para Azazel, né? Então não tem por que considerar que o nome desconhecido, o nome nesse sentido, tenha sido 2 sortes para a mesma coisa e os 2 não serem chamados de uma sorte para o Senhor, né? Porque se eles fossem apenas 2 faces do mesmo conteúdo para Deus, então os 2 seriam reconhecidos como sorte para Yod-Heh-Vav-Heh, né? Sorte para Deus. Então, um foi sorte para Deus e o outro foi sorte não para Deus, né? É o que o texto nos coloca inicialmente. É muito difícil fugir disso, né? Algumas pessoas colocam isso como algo errado, mas em termos de texto, não tem por que fugir disso. Então, continuando a leitura, o bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo.
Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e de sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar que está na presença do Senhor. De Deus, o Senhor, os 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali, na presença do Senhor, ele porá o incenso de fogo para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim Arão não morrerá. Ele pegará um pouco de sangue de touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Então a gente percebe aqui o quê? No processo de sacrifício, de oferecimento de oferta para Deus, nenhum animal era oferecido vivo e permanecia vivo. Então a gente percebe claramente que ele é uma exceção à oferta de sacrifício para Deus, né? Então ele era oferecido vivo ao Senhor, então obviamente ele não faz parte do plano de sacrifício, ele não faz parte do plano redentor de sacrifício de sangue, ele é algo distinto, e tanto é distinto que é dito que ele é uma sorte distinta do Senhor, né? Distinta de Udrevav. Então vamos lá? Acontecia o sacrifício diário, como dos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família, lançava a sorte sobre os 2 bodes, o sacrifício do bode era oferecido a Deus, o sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo, e os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Vamos ler a partir do verso 15. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo, levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel, e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus pecados próprios, dos pecados de sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco de sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar, e assim purificará das impurezas os israelitas e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia de purificação do lugar santíssimo, de toda a tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, ou seja, a purificação já tinha ocorrido, a purificação pelo sangue já tinha ocorrido, né? O sangue já tinha sido oferecido. Confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal, e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Então perceba que nós só temos esse isolamento no cristianismo, ele é relatado em um momento bem específico da Bíblia, né? Quando Deus fala que Satanás ficará preso durante 1000 anos, né? Mostrando claramente que ele é co-participante dos pecados do povo, né? E depois disso ele será lançado, né? Conforme a Bíblia nos revela, para a destruição. Então nós percebemos que a característica do cerimonial relativa a esse bode, que é oferecido não ao Senhor, mas a Azazel, ele não é sacrificado. A questão que é colocada no capítulo é dada claramente, conforme o texto nos diz, né? Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda, do altar. Então, ou seja, depois que a purificação tiver toda sido feita, né? E essa purificação envolvia o quê? Com o dedo borrifará sangue 7 vezes sobre o altar e assim purificará das impurezas dos israelitas e o dedicará ao serviço de Deus, né? Conforme o verso 19 do capítulo 16, né?
Depois que Arão conseguir os pecados dos próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, né? Então todo esse ritual que ele já havia feito com esse animal, com o sacrifício, né? Ele mata, no verso 15 fala que ele matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo e o levará para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, né? Então, perceba que são duas coisas distintas, o sacrifício já foi feito, a eficácia dele foi completa, o perdão dos pecados do povo já ocorreu, né? Ou seja, aquele bode também levou os pecados do povo, né? Então, e a purificação já ocorreu. Então, por que que o outro levaria também, né? E permaneceria vivo? E seria levado ao deserto, né? Onde ali, claro, ele morria, né? Ou sabe-se lá, mas ele não era morto pelo povo, ele não era morto no ritual de sacrifício. A sorte dele era distinta, era mostrar para o povo que ele seria isolado dali, né? Ele levaria para fora e ficaria isolado ali, né? Diferente do que nós vemos no sacrifício de Cristo, né? Cristo não ficou isolado de nada em relação quando foi lançado o nosso sacrifício perante ele, né? Sobre ele. Em que consistia a purificação do santuário? Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário, conforme nós lemos. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário, no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre, em que santuário está em funcionamento atualmente? Mateus 27:50. Ele nos diz o quê? Mas Jesus, novamente gritando com voz forte, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário foi rasgado desde o alto até embaixo, em dois, e a terra foi sacudida, e as rochas foram fendidas, e os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos adormecidos santos foram ressuscitados. E tendo saído dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na santa cidade e apareceram a muitos. Isso foi e quando as pessoas viram isso, né? O centurião e os que estavam com ele guardando Jesus, vendo o terremoto e as coisas sucedidas, temeram grandemente, dizendo: verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres de longe observando, as quais seguiram a Jesus desde a Galiléia, servindo a ele, entre as quais estava Maria Madalena e a Maria de Tiago, e de José, e a mãe de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Hebreus 8, 1 e 2. Então nós vamos aqui colocar novamente, enquanto isso, Hebreus 8, 1 e 2 aí. Então, isso é o que aconteceu em Mateus, né? Isso houve o reconhecimento, inclusive, de Jesus como Filho de Deus. E agora Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito aqui é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Novamente, ele não está falando em simbolismo aqui, né? O escrito é bastante claro, né? No verso 26, a partir no capítulo 7, verso 26, nos diz o quê? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito, do que ele já havia colocado até aqui, é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios.
Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, e de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então é interessante que alguns que colocam aí que as promessas dadas a Israel não caberiam mais aos gentios, né? Porque isso era a velha aliança. E o interessante é que a nova aliança ela foi prometida para quem? Com a casa de Israel, segundo o que o escritor coloca, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então ele fala que a aliança nova, e a aliança nova que ele disse seria o quê? Imprimir na mente as leis e no coração a inscrever. Então ele fala de uma lei já existente, que seria inscrita na mente, no coração das pessoas. Ele não está colocando a nova aliança como ausência de lei, ou como desnecessidade de lei, não é? Mas ao mesmo tempo o escritor de Hebreus fala de uma mudança na lei. Então, obviamente, nós temos dois aspectos bem distintos em relação à lei. Uma lei que permanece e uma lei que é modificada, não é? E aqui ele faz uma promessa a Israel, né? E será que haviam duas promessas distintas, uma só para Israel e uma para os gentios? Não, ele coloca isso aqui, obviamente, se referindo ao ministério de Jesus. Nós sabemos que o ministério de Jesus ele não é um para os judeus e outro para os gentios. Então ele está falando aqui de um modo geral, não é? Ele está falando aqui de um santuário existente, literal e não simbólico, que existe no céu, que Jesus participa dele. Então, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Quais evidências bíblicas de um santuário no céu? Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse seria basicamente um indício, talvez, né? E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu particularmente não achei que esse verso fosse o melhor para como evidência bíblica de um santuário no céu. Eu acredito que o próprio livro de Hebreus é uma evidência clara a respeito de um santuário no céu, né? Mas Apocalipse também pode nos ajudar nesse sentido, com relação à questão do santuário, só que aí, o Apocalipse precisa de uma leitura mais cuidadosa, porque existem pontos que nos indicam simbolismo, existem pontos que não nos indicam simbolismo, então, para o estudo do Apocalipse é uma coisa um pouco mais complicada, né? Então a gente não pode simplesmente pegar um verso isolado de Apocalipse e colocar como sendo representativo disso. É claro que ele pode ser um verso-chave, né? Como nós colocamos sempre nos estudos aqui, sempre devemos ver os versos que são colocados aqui como verso-chave. E é importante que nós analisemos pelo contexto do verso. O que está dizendo antes, o que está dizendo depois do verso, tudo bem? Mas, em relação ao Apocalipse, não seria o mais, vamos dizer assim, não seria o mais indicado, né, para falar
a não ser que seja feito um estudo mais aprofundado, que analise, por exemplo, ele está falando aqui de Apocalipse 4, verso 5, né? Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, esse não seria necessariamente uma evidência do santuário em si, tá? Apesar de falar aqui do termo 7 tochas de fogo, que ele explica que são os 7 Espíritos de Deus, né? E principalmente se nós entendemos isso aqui como o Espírito Santo, então aqui como é que nós interpretaríamos? De modo literal, de modo simbólico, essa questão das 7 tochas de fogo? É um simbolismo do Espírito Santo, né? Então, e sendo um simbolismo, mas fazendo referência a um elemento, né, 7 tochas de fogo, lembrando um utensílio específico, né? Mas, particularmente, não seria a melhor forma de mostrar uma evidência do santuário no céu, né? A evidência do santuário no céu seria a melhor, pelo menos entre as melhores evidências, estaria o livro de Hebreus, qual nós poderíamos, nós já lemos alguns pontos aqui que deixam claro o santuário, que deixam claro que a linguagem do livro não é simbólica, né? Então seria um livro mais acessível para entendimento nesse sentido. Agora nós vamos ler Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Aqui seria um verso mais condizente com a pergunta, né? Evidência bíblica de um santuário no céu, né? Porque lá nós vemos a questão dos Espíritos de Deus, né? Tudo bem que no capítulo 4, por exemplo, falar diante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, e aí o primeiro é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro com rosto de homem, o quarto semelhante à águia. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tendo descanso nem de dia nem de noite. Aí a pergunta seria, esses olhos seriam literais? Existem seres assim no céu? Seria simbólico? Então, por isso, essa questão de usar, por exemplo, esse contexto desse capítulo, né? Agora, no capítulo 11, acho que seria uma coisa mais acessível, né, para um estudo relativamente básico, vamos dizer assim, em relação a esse ponto, né? Vamos ler lá no partir do verso 15, capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E aí entra o capítulo 12, né? O capítulo 12 que é enxergado como um capítulo bastante simbólico, né? Em que a mulher seria a igreja, o dragão seria o próprio Satanás através dos poderes da terra, né? Então, o contexto posterior ele já apresentaria uma dificuldade, né? Tudo bem que já existe uma mudança, né? Já existe uma mudança de cenário, né? Então, ele por si mesmo não prejudicaria. Mas, por exemplo, um ponto que seria interessante seria o estudo, por exemplo, do capítulo 11, as duas testemunhas, do que ele consiste, não é? Então, o Apocalipse é um pouco mais difícil da gente fazer essa análise contextual de se é simbólico, se é literal, né? Então, ainda que esse texto possa ser útil, obviamente, mas é uma questão um pouco mais difícil de analisar contextualmente, né?
Nós podemos aqui, por exemplo, pegar o verso 10 do capítulo 11, né? Os que habitam e a partir dele. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, riu a 10ª parte da terra, morreram desse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. E aí a partir vem falando sobre a questão da 7ª trombeta, né? Então percebe que a interpretação sobre o contexto anterior ser simbólica ou literal, o contexto posterior sendo evidentemente simbólico, né? Então a gente percebe aqui uma dificuldade para colocar esse ponto específico como um ponto totalmente literal. Então precisa de um estudo mais cuidadoso do Apocalipse. Então, em um estudo da forma como nós estamos colocando aqui, não seria o mais indicado para esclarecer a questão das evidências bíblicas de um santuário no céu, né? Colocar o verso de Apocalipse dessa forma isolada não seria a melhor forma. Pode servir como indício, mas precisaria de um estudo um pouco mais aprofundado do contexto do Apocalipse. Agora, o contexto de Hebreus, ele é mais claro, é uma linguagem ali literal, é evidentemente literal, nós conseguimos enxergar com mais tranquilidade. Então abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial: a intercessão, vamos ler lá 1 Timóteo 2,5. Deixa eu ver. 1 Timóteo 2,5. Vamos ler o capítulo 2, né? Antes de, um pouco, né? Um pedaço só. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 João, capítulo 2, verso 1. Aqui no caso a primeira carta, né, não o evangelho, né, é a diferença, né? 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas escrevo a vós para que não pequeis, né? E aqui para que não ramartite, eu não lembro se isso seria um E, mas é relacionado ao termo hamartia, né? E aí ele fala, e se alguém pecar, né? Kai eantis hamartin, hamarte, né? Se alguém pecar, advogado, no caso Paracleton, né, advogado temos junto ao Pai, Iesu Christon dikaion, Jesus Cristo o justo.
Então ele fala: filhinhos, essas coisas vos escreveis para que não pequeis. Então o texto diz claramente que o servo de Deus ele vai lutar contra o pecado. O pecado vai deixar de ter domínio sobre ele, porque ele não está mais debaixo da lei. Ele não está mais sujeito a, a ser escravo do pecado, porque Deus dá poder para que ele se livre daquilo. Então ele fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é? Então nós temos um intercessor. Então aí ele fala, né? Duas atividades no santuário celestial: a intercessão, simbolizada pelo serviço diário do sacerdote, que não precisa mais ser diário em relação a Jesus Cristo, como nós lemos lá em Hebreus, e o julgamento, João 5:22. João 5:22. Pois nem o Pai julga ninguém, mas o julgamento todo deu ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. O qual não honra o Filho, o que não honra o Filho, não honra o Pai que enviou o mesmo. Amém, amém, né? Em verdade digo a vós que o que ouve minha palavra e crê no que enviou a mim, tem vida eterna e a julgamento não vai, mas passou da morte para a vida. Então nós temos aqui a questão do julgamento, que Jesus fala que foi passado a ele também, né? Daniel 7, 9 e 10. Daniel 7, 9 e 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Representando o dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial. Lembrando também que o próprio Jesus diz, existe um momento que Jesus diz, né? Já não digo que rogarei por vós, que o próprio Pai vos ama e sabe das vossas necessidades. Ou seja, isso não é no sentido de aplacar um Deus irracional, né? Como se Jesus estivesse ali tendo que aplacar constantemente a ira de um Deus, de um ser irracional. Mas o próprio Jesus diz que o próprio Pai nos ama. Ou seja, a intercessão dele envolve algo muito maior do que simplesmente essa visão, talvez de Deus estar com raiva e de Jesus falar para ele, olha, não precisa fazer isso, né? Não. Isso envolve algo muito maior, né? Que é a questão do plano da redenção, que é algo muito amplo e que nós não conhecemos todos os detalhes, possivelmente conheceremos no céu, com Jesus, ou na nova terra, quando ela descer aqui conosco, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que no céu com Jesus, quando eu digo, claro, né, quando ele voltar e nos levar para lá, nós, se estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados junto com os mortos, os justos mortos, né? E não, quando eu digo estar no céu, não significa logo após a morte, né? Não acredito nisso. Mas a redenção, aquilo que nos cabe, a Bíblia nos revelou na sua palavra, e aí dentro disso nós trabalhamos para a compreensão, não é? Então Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Então a intercessão no santuário celestial não é uma invenção, né? Nós vemos claramente ela ocorrendo no livro de Hebreus. O livro nos mostra, pelo menos aparentemente, uma clara colocação literal, não simbólica, entender esse santuário como um simbolismo. É basicamente uma tentativa daqueles que negam e não querem assumir que isso existe, né? Mas ele também realiza o trabalho de juiz nesse momento. Recapitulação: o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em dois compartimentos, santo e santo dos santos, santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde.
No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Compromisso de fé. Creio que existe um santuário no céu. Eu acredito que com a leitura de Hebreus é difícil não ter isso em mente. Mas, de qualquer forma, cada um tem a sua opção de crença. Reconheço que Jesus... E é claro que um estudo mais aprofundado vai nos ajudar muito mais também. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Aceito como meu Salvador a fim de que seja absolvido no julgamento final. Próximo estudo, um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? Será que vai haver um critério para aqueles que viveram antes do sacrifício de Jesus e um outro critério para aqueles que viveram depois, né? Será que essa suposta diferença entre os que viveram pela lei e os que viveram pela graça, será que existe alguma coisa nesse sentido? É claro que todos esses estudos eles são estudos iniciais para a nossa compreensão, mas ele já vai nos ajudar a entender muitos fatores, né? Pelo menos a ter uma introdução e a refletir um pouco mais sobre eles, né? Como podemos ser absolvidos? Travou. A Bíblia nos responde. Espero que tenha sido útil para todos nós. Gostaria de orar para finalizar e que Deus nos abençoe até o próximo estudo, que possamos ser úteis aí. Aquele que quiser colocar um comentário, perguntar alguma coisa e não querendo também, fique à vontade. Estamos aqui à disposição de todos. A nossa intenção é pregar a palavra e que Deus nos abençoe e que nós continuemos esse ministério, seja pessoalmente, seja pela internet, que nós possamos trabalhar uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um estudo na tua companhia. Esteja conosco, nos dando sua graça, a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia, auxiliando para que estejamos em comunhão contigo a cada momento. Te agradecemos pela sabedoria, que o Senhor nos auxilie cada vez mais para que possamos entender a tua palavra e que possamos ser luz onde estivermos, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, Pai. Estejam todos bem, a paz de Deus a todos nós, muitas felicidades, muita paz, e que nós tenhamos o cuidado com as coisas que fizemos. Amém? Sejam felizes. Muito obrigado.